Vamos falar sobre segurança da informação? Hoje a gente vai entender um pouquinho do que é um algoritmo de hashing. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E existe uma certa dúvida sobre o que é esse tal de hashing, qual a diferença entre hash e criptografia. Então vamos entender um pouquinho do que é esse tal de hashing hoje e o que é um algoritmo de hashing, uma função de hashing. Primeiro, antes de qualquer coisa, para que isso é utilizado? Existem alguns cenários de utilização, claro, mas os dois principais são para verificação de integridade e para armazenamento de senha. Então repara que um é um pouco mais genérico e o outro mais específico. Inclusive essa verificação de senha pode estar dentro dessa parte de integridade. Mas beleza, eu comecei a falar e talvez as coisas não estejam claras. Então vamos pensar num exemplo de quando você vai instalar um novo sistema operacional. Você quer baixar uma nova distribuição do Linux para instalar no seu computador. Você acessa o site da sua distribuição, você faz um download de uma ISO, normalmente é um arquivo grande. E nesse processo de download, esse arquivo pode se corromper. Você pode ter um probleminha no download, um bytezinho sumir dali e não ser baixado corretamente. Enfim, pode acontecer de, durante o transporte desse arquivo na rede, esse arquivo ser corrompido. Então, quando você baixa, como você pode garantir a integridade desse arquivo? Ou seja, como você pode garantir que o arquivo que está no seu computador é exatamente igual ao arquivo que foi disponibilizado para download? Existem algumas funções onde você passa esse arquivo e essa função gera uma string que ele chama de hash, ou seja, uma string que identifica aquele arquivo. Basicamente, fornece um RG para ele. E deixa eu te mostrar como isso funciona. Eu vou criar um arquivo vazio, chamado arquivo, e eu vou rodar uma dessas funções, que é o SHA-256. O que essa função vai fazer? Vai pegar um arquivo, todo o conteúdo desse arquivo ele vai realizar diversos cálculos complexos utilizando um monte de algoritmo difícil que eu nem sei como funciona e no final ele entrega pra gente essa saída aqui. Isso aqui é o hash SHA-256 desse arquivo vazio. Então deixa eu limpar aqui para executar de novo. O que acontece? Se eu pego esse arquivo e envio para você, você pode também rodar esse SHA-256 em cima desse arquivo e você vai ter exatamente o mesmo hash. Ou seja, você consegue verificar que esse arquivo está íntegro. Se eu faço, por exemplo, eu vou adicionar a letra A, ou na verdade só um espaço aqui no meu arquivo. Repara que eu adicionei um único caractere, um caractere muito simples. Se eu executo a mesma função, olha só, repara que meu hash é completamente diferente, olha só, ele não tem nenhuma semelhança. Então qualquer modificação que possa acontecer nesse arquivo, o hash é completamente diferente. E um outro detalhezinho, deixa eu colocar aqui ao invés de espaço, uma letra A. De novo, vou gerar o mesmo hash e repara aqui, para um arquivo vazio, para um arquivo com espaço ou com a letra A, o tamanho desse hash é fixo. Então não importa se eu tenho um caractere, ou se eu tenho 20 caracteres, ou se eu tenho gigabytes no meu arquivo, o hash gerado sempre tem o mesmo tamanho. E como que essa função de hash faz isso? Normalmente, muitas funções de hash fazem o quê? Elas pegam essa entrada, que no caso é o arquivo, e separam em blocos, por exemplo, de 512 bytes. Então, cada 512 bytes desses blocos passam por uma função muito complexa. Depois, o próximo bloco é unido a essa saída do cálculo complexo. Então, esse bloco seguinte, de 512 bytes, mais o resultado do anterior, vai gerar um novo resultado. E assim em diante. Então, por isso, ele consegue gerar strings de tamanho fixa. Então, repara aqui, esse SHA-256 sempre vai gerar um string com esse tamanho. Como eu comentei lá no vídeo sobre logins seguros, que eu inclusive vou deixar um card aqui, a gente utilizou um algoritmo de hashing lá chamado Argon2ID. É um algoritmo campeão especificamente para hashing de senhas, porque existem muitas coisas envolvidas nesse cenário. Mas basicamente, aquele algoritmo também vai gerar um hash de tamanho fixo. Então é bastante interessante que você pode ter uma senha gigante ou uma senhazinha pequenininha que o hash gerado vai ser o mesmo. Então, se alguém tiver acesso ao banco de dados, por exemplo, essa pessoa não vai identificar quem tem senhas fracas ou fortes, para tentar, por exemplo, um ataque de força bruto somente nas senhas fracas.
e isso é bastante interessante. Eu falei que existem esses dois cenários, né, de integridade, então, de novo, você pode baixar aquela sua ISO do sistema operacional e rodar esse SHA-256 em cima dessa ISO. E o site que fornece essa ISO para você baixar pode dizer, olha só, esse arquivo que você está baixando tem esse hash do SHA-256. Confere aí para ver se deu tudo certo no download, se o hash está batendo. E dessa forma você vai comparar o hash do arquivo que você baixou com o hash disponibilizado pelo site, e aí você verifica a integridade do arquivo. Esse tipo de técnica é muito utilizada em computação forense também. Quando você está num cenário, quando aconteceu algum crime, por exemplo, e você precisa recuperar um HD que vai ser utilizado para provas. Você faz um hashing de todo o conteúdo daquele HD e trabalha em uma cópia, para não danificar a prova original e conseguir trabalhar em cima dessa cópia. E qualquer coisa que for encontrada nessa cópia tem sua validade jurídica por causa de algoritmos de hashing. Claro que a parte jurídica é muito mais complexa do que isso, mas basicamente você consegue utilizar esse tipo de técnica para garantir inclusive que uma prova de crime é válida. Agora, falando sobre as senhas, o que já foi citado naquele vídeo que eu deixei o card aqui é que nós utilizamos hashing de senhas para armazená-las no banco de dados. E por que a gente não utiliza um algoritmo de criptografia e sim de hashing? Porque a criptografia é reversível. Então, se eu tiver, por exemplo, um dos primeiros algoritmos de criptografia que foram conhecidos, que é conhecido pelos homens, é a cifra de César. Basicamente, se você tem um ABC e você roda a cifra de César, você vai ter uma saída que é B, C e D. Ela avança determinado número de caracteres. Então, você consegue pegar o conteúdo cifrado, o conteúdo criptografado e reverter para ter o conteúdo original. Já um algoritmo de hashing não permite essa engenharia reversa, ele não permite esse caminho de volta. Então algo que passou por um algoritmo de hash não vai ser revertido, eu não consigo ter acesso ao conteúdo original. Por isso, quando a gente trabalha com hashing de senhas, nem mesmo quem está armazenando as informações, por exemplo, o criador do sistema, tem acesso à senha do próprio usuário. Então isso é uma camada a mais. Quem está criando o sistema não consegue fazer a engenharia reversa para obter a senha do usuário. E além disso, quem acessar, por algum motivo, se tiver acesso indevido ao sistema, ele não vai conseguir fazer esse caminho reverso e ter o resultado, a senha em texto puro. E para a gente fazer essa verificação, como a gente viu lá no vídeo, eu realizo o hash de novo da senha em texto puro e comparo com o hash que está armazenado no banco de dados. E um outro detalhe interessante é que isso aqui tem que ser evitado. Imagina que a minha senha é 1234556. Então eu tenho aqui 1234556 e eu vou passar isso pelo meu algoritmo de hash. Então isso vai gerar esse hash daqui. Se você também tiver a senha 123456, ele vai gerar exatamente o mesmo hash, certo? Então, se alguém tiver um acesso indevido a, por exemplo, a sua senha e consegue ver no banco de dados que nós temos o mesmo hash, essa pessoa agora tem acesso a 2 usuários diferentes ao invés de um. Então é mais uma brecha na segurança. Para isso, a gente utiliza uma técnica chamada salt, ou sal. A gente salga essa senha adicionando um temperinho específico para cada usuário. Por exemplo, se o meu ID é 1, eu vou ter a minha senha underline 1, por exemplo. Já o seu ID é 2, vai ser a sua senha underline 2. Repara que esses dois hashes são completamente diferentes, e isso impede que o atacante saiba se 2 usuários possuem a mesma senha ou não. Então aqui foi um resumão sobre algoritmos de hashing. Claro que existe muita complexidade em cima desse assunto, e antes de recapitular, eu acho que esse vídeo já merece o like, né? Mas vamos lá para a gente recapitular. Um algoritmo de hashing pega uma entrada, seja um texto, um arquivo, algum fluxo de dados, e realiza vários cálculos super complexos para gerar um digest ou um hash. Ou seja, um ID, uma identificação para esse conteúdo. E essa identificação pode ser utilizada para verificar a integridade da mensagem, para garantir que o arquivo não foi corrompido, para garantir que a senha está batendo, e serve, como eu já falei também, para armazenar senhas, que é um uso muito comum de algoritmos de hashing. Existem algoritmos mais simples, como o saudoso MD5, que é muito rápido, gera um hash bem curto, só que ele, além de ser muito rápido, facilitando ataques de força bruta, ele já tem bastante casos de colisão de hash, que é quando 2 strings diferentes geram o mesmo hash. E além disso, também já existem diversas Rainbow Tables, ou tabelas de arco-íris, vamos chamar assim, que basicamente é um mapeamento do inverso, onde, por exemplo, se eu pesquisar
o hash MD5 de 1, 2, 3, 4, 5, 6 no Google, você vai encontrar que aquilo equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque já tem uma tabela de strings conhecidas para hash MD5. Então, por isso existem vários algoritmos, porque dificultam a gente fazer esse mapeamento, porque geram hashes diferentes, mais seguros, hashes que demoram mais para serem computados, impedindo ataque de força bruta e etc. Eu não vou me aprofundar muito em vários outros algoritmos, até porque, como eu já falei anteriormente, eu não sou especialista de segurança, eu sou um usuário de ferramentas de segurança. Por isso eu preciso entender as técnicas, mas não necessariamente preciso entender como implementar meu algoritmo de hashing. Inclusive, para a gente finalizar, uma última dica: nunca implemente de verdade, a não ser que seja para aprendizado, o seu próprio algoritmo de criptografia ou de hashing. Já existem pessoas muito especializadas nesse tipo de tarefa. Existem organizações que fazem testes desse tipo de implementação. Então é muito pouco provável que você, sozinho, vá conseguir ter um resultado mais forte do que essas pessoas que estão pesquisando tanto atingiram. Então não crie seu próprio algoritmo de criptografia nem de hashing. Utilize os já existentes e utilize os mais fortes. Como eu comentei naquele vídeo de login, o algoritmo Argon ganhou vários prêmios, é um algoritmo premiado justamente para armazenamento de senha. Se você precisa garantir a integridade de arquivos, o SHA-256 é bastante utilizado. Se você não tem acesso de forma fácil na sua linguagem de programação a um algoritmo tão complexo quanto o Argon, então utilize o SHA-256 com algumas técnicas como, por exemplo, o Salt, porque isso com certeza vai adicionar uma camada de segurança à sua aplicação. Mas enfim, basicamente esse é o conceito de uma função de hashing, e se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos assim.